Para a nossa irmandade aí que nos acompanha pela internet, na descrição do nosso vídeo estão os dados bancários aqui da igreja, para você que quer ofertar, quer fazer com que a obra de Deus continue alcançando vidas. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Mas aí na descrição tem todas as informações que a Irmandade necessita para poder contribuir. Tá bom? Serão sempre muito bem-vindas todas as contribuições, irmãos. Santo Deus. Digo já para os irmãos onde está. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos ficar todos em pé para ouvir a leitura, por favor. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. Se todos encontraram, vamos ler, irmãos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e os discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Prezada Irmandade, foi o primeiro milagre, né? Foi o início de tudo. Quando o Senhor, então, disse já de forma assim, bem clara, sem sombra de dúvidas, para que ele tinha vindo, o que ele estava fazendo ali. Dizendo: olha, vai acontecer alguma coisa diferente aqui no meio dessa sociedade. Eu vim para fazer a diferença, vim com um propósito. Entretanto, irmãos, nós vemos que os discípulos já o seguiam, já viam discípulos andando com ele, porém ainda não tinham crido nele. Porque nós vemos que depois desse milagre, aí os discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, estar na presença de Deus não é garantia de que cremos em Deus, irmãos. É como conversão. Muitas pessoas dizem: eu já sou convertido, que eu sou crente há 30, 40 anos. Olha, tomara, irmão, Deus te ajude que seja assim. Normalmente, a conversão por inteira, a conversão total do nosso ser, ela vem na ânsia da morte, na hora de morrer. Ali é o nosso verdadeiro eu. É ali que as contas se acertam. Porque aqui, irmão, com vida, com saúde, com algum recurso, com algum bem,
Muito difícil uma pessoa se converter, porque de uma forma ou outra, ou estar convertido necessariamente, de uma forma ou outra, a gente sempre quer fazer valer a nossa vontade, quer fazer valer os nossos conceitos, os nossos ideais. Mas hoje o Senhor está trazendo essa palavra para todos nós, que é uma palavra de transformação. Naquela festa, Ele transformou a água em vinho. Não quer dizer que a água seja ruim e o vinho seja bom, ou o vinho ruim e a água boa. Quer dizer que houve uma transformação. Queira Deus, irmãos, irmãs, que a transformação que está se dando na minha e na tua vida seja para melhor, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Porque uma pessoa pode se transformar em uma pessoa honesta para uma pessoa desonesta também. Uma pessoa fiel para uma pessoa infiel. Mas o Senhor te chama bem-aventurado aqui hoje. Se você está buscando a transformação da tua elevação espiritual, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. A transformação da tua vida, a transformação dos teus hábitos, a transformação de tudo aquilo que você representa, não só para a sua família, mas para a sociedade da qual você faz parte. Deus manda essa palavra para te dizer, preparemo-nos, irmãos. O Senhor vem para transformar as nossas vidas e para muito melhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Às vezes nós vemos essa transformação dizendo, graças a Deus, vou trocar de carro. Que maravilha, vou mudar para aquela casa que eu queria. Permita a Deus que seja isso e muito mais. Mas a maior transformação é aquela que acontece dentro do nosso coração, irmão. Glória ao nome do Senhor, é aquela que me faz crer na palavra, é aquela que me faz me entregar na palavra. Senhor, eu mergulhei nas coisas de Deus, eu não tenho medo de crer, eu não tenho medo de me entregar, eu não tenho medo de confiar, eu não hesito, Senhor, quando a Tua palavra diz que é comigo, em momento algum eu deixo de crer. Irmão, irmã, receba essa condição no nome do Senhor Jesus. Receba essa condição de crer na palavra, de ser inabalável, de ser uma casa firmada na rocha, irmão. Uma casa firmada na rocha não cai tão facilmente. E a palavra diz que o cordão dobrado 3 vezes também não se quebra facilmente. E o Senhor está te dando resistência por essa palavra. E se as coisas ainda não aconteceram, o Senhor te diz o que Jesus disse à sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Porque quando chegar o meu momento, quando chegar a hora de eu operar na tua vida, não tem pandemia, não tem governo, não tem desemprego, não tem demônio, não tem anjo, nada vai segurar minha bênção de tocar na tua cabeça. Abre a tua boca, dá glória a Deus, irmão. Senhor está te prometendo, não pelo nome da CCA, não pelo nome do governo do nosso país, não pelo nome do irmão Rodrigo, mas pelo nome de Jesus, haverá transformação na tua vida. Bendito seja Deus, irmãos. Há transformações que vêm por uma aprovação, há transformações que vêm por uma bênção. A pessoa passa a vida inteira rebelde, e você olha aquela pessoa, ela ainda, por um motivo ou outro, acontece alguma coisa, ela é abençoada. E os que estão à volta falam, mas não tem nexo isso. Você sempre foi rebelde, às vezes nem crente não é, e conseguiu essa bênção, ganhou um dinheiro, recebeu uma herança. Como pode? Você não sabe, irmão. Às vezes, por esse motivo, Deus está trabalhando naquele coração. A palavra não diz que uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor? A maneira que vem não importa, desde que venha. Irmão, acredite, Deus tem suas ferramentas para trabalhar, irmãos. Nós não somos como um rebanho de gado, ainda que o Senhor nos compare como ovelha, pelo cuidado do pastor. Mas ele ainda é considerado sumo pastor. Um pastor trata todas as ovelhas igual, não sabe o nome, não sabe se é macho ou se é fêmea, se não observar bem, é tudo branco, é tudo cabeludo, tudo igual. Mas o sumo pastor não. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe os teus pensamentos. Vocês creem nisso, irmão? O Senhor sabe o que está no teu coração. Não é um rebanho, uma multidão de gente que está aqui ouvindo uma palestra. Você é individual, você é especial para Deus, irmão.
Você acredita que você é especial para Deus? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você é especial para Deus. Glória ao nome do Senhor. Você é tão especial que em você características que não há em outra pessoa no mundo. Pode ser gêmeos idênticos, univitelinos ou bivitelinos, nunca serão idênticos, cada um tem uma impressão digital, cada um tem uma íris do olho, você é único, você é uma obra-prima das mãos do teu Deus. Prepara-te, eu vou transformar tua vida para melhor, diz o Senhor. Haverá transformação, haverá conversão, haverá milagre na tua casa, haverá prosperidade. Você está preocupado com muitas coisas, hoje Deus te chama de Marta, 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 tu estás afadigada e preocupada com alguma coisa, mas a tua irmã Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Escolhe hoje a boa parte, escolhe crer no teu Deus, irmão. Por que é uma boa parte que não vai ser tirada? Quem poderá roubar a tua fé, irmãos? A não ser que você abra a mão dela. Eu não acredito mais. Mas alguém vir falar, não acredita. Você pode até dizer que sim, mas dentro do teu coração fala, eu creio, Senhor. Eu creio em ti. Pedro negou o Senhor e nem por isso deixou de amar a Deus, não foi? Depois de ressuscitado, o Senhor não foi encontrar com ele no mar de Tiberíades, e mesmo ele tendo negado o Senhor perguntou, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Tinha acabado de negar, mas ainda assim amava. Errar não é sinônimo de não gostar, ofender não é sinônimo de indiferença. Às vezes nós fazemos coisas involuntárias, e nós devemos nos lembrar que somos responsáveis pelo que a gente fala, não pelo que as pessoas entendem. Por isso que o Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Irmão, não se preocupe em provar nada para ninguém, Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe dos intentos do teu coração. Senhor, mas o fulano, o ciclano disse, irmão, papagaio também fala, periquito fala, criança pequenininha fala, o que importa é o que a palavra te diz, o Senhor te diz, eu te conheço. Dá glória a Deus. E outro, irmão, glória a Deus. Quando a transformação ocorre na nossa vida, o que a pessoa fala? Puxa, que sorte, hein? Olha, esse é sortudo, viu? Olha aí, essa aí é sortuda. É, irmão. As tuas chagas, os teus açoites, o teu choro, os teus medos, ninguém viu, porque ninguém quer dividir o ônus. Todo mundo quer dividir o bônus, a bênção. Mas, irmão Rodrigo, é verdade, isso é facinho, irmão. Próximo final de semana, você manda um convite aqui no grupo para cavar um alicerce de uma casa de um irmão. E no outro final de semana, você manda o mesmo convite para fazer uma churrascada. O que for mais gente, você vai saber se é o bônus ou se é o ônus que eles estão querendo dividir. Precisa ser profeta para dizer que vai ter mais gente no churrasco? Faz uma festa para um casamento e para um velório. E você vai ver o que vai ter mais gente. Irmão, mais uma vez Deus manda dizer, eu vou virar a tua vida do avesso e para melhor. Irmãos, Deus me mostra uma lavoura, glória ao nome do Senhor, brotando, mas a terra está verde, irmão, mas a terra está tão cheia, glória ao nome do Senhor, irmão, prepara bem os teus braços, prepara bem o teu coração, a bênção que Deus vai te dar, você não vai carregar sozinho. E ainda assim dirão que foi sorte. E você poderá concordar, dizer, foi, Senhor, foi uma grande sorte chamada Jesus Cristo caiu sobre a minha vida. Foi mesmo, uma grande sorte me coube. Aleluia! Às vezes, irmão, nós recebemos um favor de alguém, um benefício, uma ajuda, um socorro, seja em qual sentido for, às vezes em sentimento, às vezes efetivamente em dinheiro, em parte material. Irmão, saiba que isso também é Deus se achegando até você, usando dos seus vasos. Não seja uma ilha, tudo que vier até você aceita, porque é preparação de Deus. Assim como os pratos do nosso adversário vêm, às vezes pintados de muita boniteza, de muito benefício, e por trás daquilo é uma carniça, é uma desgraça, é uma desolação.
E você, com os olhares do Espírito, com o olho do Espírito, Deus te dará a condição de enxergar. E nesse momento também Deus traz pela sua palavra essa condição de te dar olhos espirituais, para você enxergar além das intenções humanas. Para Deus te mostrar, falou, foge que isso aí é laço. Você crê nisso, irmão? Pode ser nos teus negócios material, pode ser na tua empresa, pode ser na criação dos teus filhos, pode ser na tua vida espiritual, pode ser onde for. Receba a visão de águia no nome de Jesus Cristo. Irmão, alguém aqui, irmão, está sendo forjado por uma coisa muito grande. O Senhor tem um voo muito grande para te dar nessa terra. O Senhor tem um lugar muito grande para te colocar. Então revista-te por esta santa palavra. Vista-se da palavra. O que é revestir? É vestir e revestir de novo. Que nem a máscara da irmã Eliane, uma e outra por cima. Em nome de Jesus, receba esse revestimento da parte de Deus, irmão. O adversário vai procurar uma brecha na tua fé, você está orando. Ele vai procurar uma brecha na tua vaidade, você não está nem aí para a vaidade. Ele vai procurar uma brecha na tua razão, você não está preocupado com razão, você quer ser feliz, glória a Deus. Ele está preocupado em fazer valer a tua opinião, você abre mão de qualquer opinião pela paz. Em nome de Jesus, o revestimento de Deus já caiu sobre a tua cabeça. Dá glória a Deus, irmão. O inferno vai sair do teu caminho. Glória a Deus. Tem um bichinho, irmão, chamado tatu bola. Estava vendo esses dias no National Geographic em casa, na televisão, e fiquei olhando. A gente é meio doido, tudo que você olha, você pensa nas coisas de Deus, né? Eu estou olhando os bichos brigar e estou pensando nas coisas de Deus. Enfim, era um dia à noite, depois do culto. Acho que um leopardo, não sei, foi tentar comer ele. E ele correu daqui, correu de lá, não achou lugar para cavar, ele virou uma bola. Se encolheu todinho, e o bicho mordia daqui, mordia dali, e não conseguia pegar ele. E arranhava e batia para cá, ele bem quietinho, fechado. O bicho cansou, irmão. Foi embora. Quando o bicho tomou uma distância, ele desmanchou a bolinha, virou um farelo no mundo, foi embora. E eu fiquei olhando, falei, Senhor, como é que pode? É igualzinho o crente mesmo. O adversário vem, morde daqui, bate dali, judia dali. Ele vê que não acha jeito, ele vai embora, e nós estamos dando glória a Deus. E a palavra que diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Em nome de Jesus, ele está fugindo da tua vida por essa palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus tem vida, irmão. A palavra de Deus tem unção. A palavra de Deus tem um azeite maravilhoso que está sendo derramado sobre a tua cabeça. Uma marca de Jesus Cristo. Um brasão sobre os teus ombros, no teu peito. Uma identificação que de longe saberão, vem ali um cidadão do céu. De longe o inferno vai saber, vamos arredar pé, que vem vindo ali um embaixador, já pensou? Uma embaixatriz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você crê, irmão? Que Deus te porá uma divisa no teu ombro? Que você vai ser respeitado no mundo espiritual? Glória ao nome do Senhor. Que quando você entrar numa casa, num lugar, num comércio, a paz de Deus entrará junto de você, irmão. Numa casa, no meio da tua família. Você crê que quando você chegar no meio da tua parentela e eles estiverem com conversações ruins, por causa da tua presença, até o assunto vai mudar, irmão? Isso é honra, é respeito que se dará ao homem e à mulher cuja honra o rei se agrada. Te olharão e falarão, vamos parar com a conversa porque ele é crente. Não vamos falar mais essas coisas não, porque ele serve a Deus. Um dia, irmãos, eu estava entristecido, eu trabalhava na Balduco nessa época, há muitos anos isso. A gente passa as nossas provas e outra, mesmo que não esteja com prova, a gente está sempre descontente com alguma coisa. Nós não precisamos de motivo para estar descontente. A gente está sempre descontente, é uma inconformidade que não tem fim. E eu fui almoçar, eu falei, meu Deus, mas que crente de minha pataca que eu sou, Deus me perdoe, se vender por quilo não dá para comprar um Fusca. Não sei de onde veio isso, muito emprestar, também nunca prestei, mas não sei de onde que veio isso. A gente, quando não tem problema, a gente arruma um rapidinho, né? Caçando jeito de ficar triste. E consegui, com êxito.
Estava entristecido, aborrecido. E estou sentado numa mesa afastada, vem uns amigos do serviço, sentaram e começaram a falar asneira. Fala meia dúzia de palavras de, enfim, coisa que não convém falar para um homem junto, peão, só fala que não presta. E eu estava, quieto fiquei. Aí, de repente, o Lucas, que estava, gente, para aí, ó, o Rodrigo é irmão. Fica falando essas coisas aí, pô, desculpa, Rodrigão, falou, desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem. Mudou o assunto na hora. E na hora, uma voz falou no meu ouvido, você está vendo o valor que você tem? Por causa do meu nome que está em ti, até a conversa da turma eu mudo para o meu nome ser glorificado na tua vida. E eu fiz bonito, irmão, para não chorar ali na mesa, fiquei quietinho. Depois fui orar no banheiro da empresa antes da hora do almoço, chorei, dizendo, Senhor, perdoa, como eu sou ingrato. Onde eu estou, o teu amor está me cercando, irmão. Irmão, santo é o Senhor. Aonde você estiver, haverá muito amor envolvido, diz o Senhor. Onde você passeia, Lamanaia, santo, aonde você passar, haverá uma redoma de amor, de respeito, de honra em volta de você. Como uma pessoa perfumada que passa por você, você sente aquele cheiro, você será honrado onde você passar. Crê nisso, irmã? Então seja valorizado pelo dom de Deus que está em você. Seja valorizado pela transformação que Deus te fez, pela obra de salvação que Deus fez na tua vida. Você era pobre, perdido, como o Matos Nascimento canta, pecador, mas o Senhor transformou o teu viver, o Senhor transformou a tua vida, tu és uma nova criatura. Você vive em novidade de vida. Sabe o que é isso, irmã? Não tem monotonia, não tem rotina, não tem tristeza no teu caminho. Aleluia! Todo dia você vem no culto e você vem naquela expectativa, vem alguma coisa nova de Deus, que você não sabe qual é a palavra, você não sabe o que Deus vai dar, você não sabe como vai ser, então toda hora tem uma mudança, seja uma prova, seja uma bênção, seja uma coisa diferente na tua vida, toda hora tem uma mudança, todo dia você tem um motivo para se levantar da cama, porque o teu Redentor vive, o teu Cristo vive. Se Deus vive dentro de você, dá um glória a Deus aí, irmão. Ô irmão, glória ao nome do Senhor. Você tem um propósito. A tua vida é movida por um propósito. Além de viver aqui nessa terra, receber a salvação da vida eterna. Irmão, vocês estão recebendo de coração essa palavra, irmão? Essa transformação que vai acontecer aqui na tua mente. De maneira que você não estará mais desanimado. Você não estará mais entristecido. Você vai falar, bom, roubaram a minha aliança. Graças a Deus deixaram o dedo. Eu ponho outra. Roubaram o meu carro, mas eu não sou aleijado. Glória a Deus. Transformação. E o adversário vai falar, como é que pode? Aleluia. Como pode? Tudo que eu jogo no caminho dela, ela passa por cima. Tudo que eu jogo no caminho dele, ele arruma um jeito de continuar feliz. Ele arruma um jeito de continuar lutando. Irmão, tu és um trator de esteira na minha presença. Nada te parará, diz o Senhor. Receba ânimo por essa palavra. Meu Deus, a minha empresa está fechada. Senhor, eu estou cheio de conta. Mas eu estou vivo, glória a Deus, eu abro de novo. Eu sei que é difícil, irmão. Mas se você não se agarrar nisso, você vai morrer. De angústia, de tristeza, de aflição. Confia no Senhor, tu serás como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmão Rodrigo, estou com o nome sujo. É, irmão, glória a Deus. Irmão, eu estou devendo na praça. É, irmão, glória a Deus. Você não sabe o tamanho da dívida externa do Brasil. Cada brasileiro nasce devendo 9 mil reais. Está tudo certo, irmão. Deus está na tua vida. Glória a Deus. Mas o que importa é que quando você cruza essas portas, quando você dobra o teu joelho na tua casa, quando você fala com Deus no volante do teu carro, tem um ser onipresente, onisciente, onipotente, maior do que tudo que você já viu na tua vida, que para ouvir a tua oração e hoje está te respondendo, haverá transformação na tua vida. Só lembra-te disso, que o céu não para e continuará trabalhando em favor dos seus projetos. E o Senhor te diz, olha, não cai um tio, nem um jota da minha palavra.
tu não ficarás confundido, envergonhado. Eu vou honrar minha palavra na tua vida. E aqueles que te verem terão que dizer, é Deus. Não vão ter como dizer que é sorte. Que nem ganhar na Mega Sena é uma sorte dessa. O mundo pegando fogo e você de pé, não é sorte, é Deus na tua vida. E por esse motivo, essa luz maravilhosa que está sobre ti, resplandecerá na tua família, no meio das pessoas com as quais você se relaciona, na sociedade na qual você tem entrada e saída, e você sem saber, ouça bem isso, sem saber, você está salvando muitas almas através do teu testemunho de fé, através da tua gratidão a Deus e daquilo que Deus tem feito na tua vida. Você vai se lembrar dessa palavra. Alguém que você nem sonha vai te dizer, por causa do teu exemplo, eu estou aqui hoje com você dando glória a Deus. Você vai ver. Gente que você nem imagina está te observando e está ficando encantado com essa sua nova versão. Com a pessoa que você se transformou. Irmão, estou sentindo um amor de Deus tão grande por essa palavra. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Uma transformação da água por vinho, irmão. Você é irreconhecível pelo inferno. Ele conhecia uma pessoa ruim, vingativa, dada as coisas dessa vida, perdido, perdida. E agora você se transformou numa pessoa perdoadora, amorosa, que gosta de compartilhar, que ama o próximo. O diabo passa do teu lado e não te reconhece mais, irmão. Dá glória a Deus. Você mudou demais para ele. Ele já não te conhece mais. E cada dia te conhecerá menos ainda, diz o Senhor. Já o céu, também que não te conhecia, agora de longe ele te olha e fala, eu sei quem é você. Você é essa mulher que se tornou amável, gentil. Você é esse homem piedoso, eu te conheço. Eu vejo tuas orações chegar aqui. Já pensou, irmão? Que coisa maravilhosa. Você é conhecido no céu, irmão. Dá glória a Deus. O inferno já não te conhece mais. A tua vaga lá já foi preenchida. Glória a Deus. Mas o teu lugar no céu ninguém ocupará, senão você mesmo, irmão. Deus seja louvado, amados irmãos. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, glórias a Deus. Amado Deus, nosso Pai Celestial, voltamos aos teus pés em santa oração, aleluia. Anda misuri, anda elemai, canta lama, xalaia, e anda la salama, anda ali salá. Glória, Senhor, glória, glória a tua palavra. Ali masu e anda canta lá, me anda la salá. Glória, Senhor, glória, glória, Senhor, glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ó Deus, como tua palavra é santa, nosso coração está fervendo no peito, Senhor, sentindo a tua alegria. Transforma mesmo o nosso ser, Senhor. Transforma mesmo a nossa identidade para uma identidade espiritual. No nome de Jesus, enche agora esse lugar da tua glória, Senhor. Enche o teu povo da tua presença e tira de nós tudo aquilo que desagrada a tua santidade divina, Senhor. Glória a Deus pela tua palavra, glória a Deus muito mais pelo teu povo, que deu ouvido à voz do teu Espírito entre nós, Senhor. Despeça-nos na tua paz e guarda-nos para o dia da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conserva o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Que possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, remoer, lembrar que nós somos reconhecidos lá na glória do nosso Deus.
Pedimos as tuas bênçãos em favor também das ofertas e coletas e dízimos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, bendito na sua glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos glorificar a Deus, irmãos? Vamos dar glória a Deus pela transformação que Deus fez na nossa vida. Vocês seriam capazes de dizer, glória a Deus, o Senhor me transformou numa nova criatura. Eu vivo em novidade de vida. Olha, irmão, que bem-aventurança. Deus te transformou numa melhor versão. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado, queridos. Amém.